Bom dia, galera. Tudo bem? Começando aqui a segunda aula do nosso Quarkus REST APIs from Zero to Real. E a gente vai fazer uma, uma pequena retrospectiva aí da última aula. Na verdade, eu estou criando aqui um diário de bordo, né? Vou colocar lá no blog. E a gente assim, vai podendo rever itens, vou anotando aqui os que foi passado, né? O que eu estou tentando passar para vocês. E aí, com isso, eu vou colocando também os links, né? Então, no dia 1, que viu, a gente viu configuração de estação de trabalho, né? Com os do SDK-Man, IntelliJ, o Java 17.21, Postman e o Docker Desktop. Basicamente, o princípio é o que você precisa, né? Para tá desenvolvendo, né? Então, legal a gente poder falar aí dos assuntos que eu também vou abordar agora. Eu acho que é importante falar da parte de HTTP, né? Dos verbos HTTP. E quais são eles, né? Os verbos HTTP você tem get, post, né? Get para receber informações, né? Para consultar. O post para atualização e patch. O patch você usa para você está fazendo atualização parcial dos dados. E o put é quando você quer trocar todo o registro por outro, na sua totalidade. Também tem o options, né? E que é usado mais para você obter informações do seu serviço, né? Coisas que ele suporta, não suporta, como é que ele está tratando cortes, coisas do tipo. Tem um outro verbo, head, que eu, que eu nunca usei, tá? É, mas eu vou dar uma pesquisada e coloco aqui para vocês. Uma coisa boa de se saber é que a gente não vai. Essas configurações do post, do Xverpos, não é algo fixo, não é algo implementado necessariamente, quer dizer que você vai implementar daquele jeito. Por exemplo, post, você pode até usar ele para retornar dados, tá? Você pode, por exemplo, não ter nenhum get, usar todas as chamadas, tanto para pet, tanto para atualizar, como para trocar, para retornar dados, você pode usar o mesmo verbo, né? Mas isso aí não estaria dentro de boas práticas para a utilização do REST, né? Em termos de verbos HTTP. Porque o que vai valer é como você implementa aquela chamada. O post, o patch, é só algo que você vai encaminhar dentro da sua API. O post eu vou encaminhar para essa operação, o patch eu vou encaminhar para essa outra operação. Então, isso aí não vai depender da implementação que você tem, tá? Eu já trabalhei em lugares que a gente usava basicamente post, muito pouco get, né? O get, no caso, você não tem body, né? Então você tem que obrigatoriamente passar parâmetros pela linha, pelo URL. Isso às vezes, em termos de segurança, não é o ideal, tá? Tem muitos lugares que não permitem isso, né? Não vão fazer a verificação dos endpoints relacionados à segurança. Eles não permitem que você faça isso. O delete, obviamente, você vai apagar um registro, tá?
Tô só colocando aqui no blog, a gente não. Que a gente tem muitas vezes no uso do Options é retorno de informações quando você trabalha com CORS. CROSS é uma característica implementada pelos browsers que, dependendo, ele vai ler as configurações do servidor e vai te dizer, o servidor vai informar para ele, eu só permito que um site que está hospedado nesse domínio, por exemplo, Sapataria do João, www Sapataria do João, só vai poder chamar o serviço o serviço da, só ele vai poder chamar o serviço que está hospedado no www Sapataria do João /PIs. Então, isso é uma medida de segurança para que não haja invasão por outros sites, né? Outros sites tentando fazer requisições nesses endpoints. Tá? Isso é muito usado como medida de segurança. E os browsers modernos, eles vêm com justamente esse tratamento de corte para que eles possam impedir esse tipo de chamada. Às vezes tem algumas sessões para quando você usa localhost, que é quando você está utilizando localmente. Aí o core está habilitado, muitas vezes as aplicações desabilitam o core, né? Ou permitem que que o localhost seja formado padrão. Isso vai depender da configuração do serviço, da forma que a empresa trabalha. Normalmente o Options é um endpoint que é igual ao seu endpoint original, só com o verbo Option. Então, dessa forma, eu cheguei a usar isso no AWS, no APG da AWS, que trabalho com esse tipo. Usava bastante esse e-mail de configuração. Importante bastante que você dê um feedback, tá? Assim, acompanha aqui o blog. Né? Eu vou mandar o link para vocês, se vocês puderem assinar na newsletter que recebe. Então, vamos lá para a mão na massa. Aqui a gente está implementando o serviço, né? A gente está utilizando o mock, né? O que é o mock? É uma forma de você simular, você fazer chamadas falsas, fake, né? Com um determinado recurso, né? Editar algo de forma fake. Quer dizer o quê? Você vai estar chamando aquilo, mas na verdade você não vai estar executando necessariamente. Tá lá. Você só vai estar retornando, você vai retornar para o cara que te requisitou uma resposta como se ele tivesse realmente sido chamado, aquele serviço que você está mocando tivesse sido chamado. Isso é muito usado em testes, né? E, e aqui no nosso caso, quando a gente quer disponibilizar o mais rápido possível aqui a contrato para o nosso cliente, o desenvolvedor ou para um outro desenvolvedor back-end, a gente vai usar o mock. Aqui a gente está usando a persistência na memória. Quer dizer que a gente está mocando bancos de dados, né? A gente está simulando o banco de dados aqui naquele release. Né?
Então a gente está voltando aqui. Ah, vamos implementar mais uns métodos aqui nesse serviço para ver como é que fica isso. A gente ainda não fez o método, não ter o método get, então vamos implementar aqui. Ah, legal. Vou alterar esse get aqui para ficar mais legível, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de usar o REST Response, assim, porque ele é tipado, né? Então ele facilita até a questão do status, né? É bem prático. Você vê que a gente esperou bem pouco aqui para poder retornar os dados. Um teste agora. Subindo aqui. Subindo, então, um post que está. Você vê que a gente estava retornando um array, né? Um array list, né? Automaticamente ele já trouxe o JSON lá no formato de array. Tá vazio, né? Porque a gente não incluiu ninguém ainda, né? Tá. O REST Response, a transformação, ela é bem tranquila, assim, né? Facilita bastante o trabalho. Incluir, né? Eu falei incluir um cliente. Criar um bloco de notas aqui para gravar mais clientes, para não ficar tendo que criar tudo na mão.
incluindo o Gabriel Marques aqui, pedir licença aí para o nosso amigo. Ver se tá uma gravado. Opa, tem coisa estranha aqui, não tá dando com nota Jason na apresentação da lista aqui, no texto. Vamos olhar lá o que está acontecendo lá no código. Tá aqui. Hum, a gente já tem um get, um post aí, comentado, um postman. Vou pegar esses usuários que a gente copiou aqui, esses clientes. Aqui a gente acrescenta um ícone, coloca outro, fazer a prova lá, né? Usar o get. Uma maravilha, lista aqui. Reformando bonitinho. O ID que a gente atribui, né? Isso, você está acompanhando. Tá lá, se não mais um registro aqui na lista. Outro que tem aqui o Pilot esperando uma porcinha. Comunicação. Tudo um exercício aí que eu poderia fazer depois é criar uma operação que recebe o array, a lista de clientes, para facilitar nossa vida aí na hora de incluir serviços. Porque era só mudar o application media type lá para JSON e já fez a conversão bonitinha. Engraçado aqui que o Pilot já sugeriu o CPF, é mais esperto que eu. Já criou o código com várias consistências, legal. A gente checa se o cliente está
sendo formado, depois checa se o ID está sendo formado, né? Provavelmente se eu vou usar um CUT, eu tenho que localizar o registro para poder fazer a troca, né? No caso aqui, o que eu queria era testar também em vez de usar o ID da infraestrutura, eu queria usar o ID lá como um path parâmetro. Eu vou adicionar já me questionaram por que eu não usei um recorde, estrutura recorde, aqui na classe, né? Em vez de uma class, uma recorde. É uma questão de costume só. Eu não estou muito habituado ao recorde. E aí também tem uma questão do recorde ele ter sido introduzido numa versão bem mais nova do Java. Então, dependendo do projeto que você estiver trabalhando, se eu não me engano, acho que Java, nem sei se no Java 11 já existe, vou verificar. Mas no Java 8, por exemplo, que você vê muitos projetos aí, né? Você não tem essa feature ainda. Uma coisa que às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Porque você quer usar as últimas funcionalidades que a linguagem oferece, mas você não está no ambiente onde isso é permitido ou possível. Né? Tem que olhar muito com o legado que você está trabalhando, se ele permite que você tenha, né? Se permite que você vá usar essas novas features. E a gente não deve usar nenhuma feature só porque ela é nova. Você tem que pensar qual que é a vantagem de estar usando aquilo e a desvantagem. Sempre tudo tem vantagens e desvantagens. Então, fazer essa análise é sempre importante. Eu acho que o ser novo não é um motivo para a gente estar usando nada. A gente tem que ver por que aquilo foi introduzido e tal, o que isso facilita. Né? Eu acho que uma grande vantagem dos records é que ele evita o uso do Lombok. Né? Em relação aos os getters, né? Ele expõe já as variáveis, né? As variáveis de instância para o mundo externo. Né? Isso aí. E ele tem uma questão de mutabilidade, né? Então, que também torna esse um negócio legal. Acho que o mundo, a gente tem falado muito no paradigma funcional, né? Eu acho que nessa questão aí ele ajuda bastante. Né? Porque programação funcional e mutabilidade tem tudo a ver, assim. Isso aí é nosso, um outro treinamento. Acho que aqui com relação aos outros métodos, vai ficando, a gente vai, no final a gente vai acabar já começando a implementar, porque está muito complexo isso aqui. Né? Com relação à checagem dos dados, checagem essa checagem, os parâmetros isso, essas validações, eu acho que é legal elas serem feitas realmente podem ser feitas no front, vamos dizer assim, na primeira camada. Claro que você percebe que começa a ficar muito verborrágico, assim, muito código, né, nesses métodos de controle. Acho que vale a pena até se criar uma classe específica para validação, né? E aí fazer essas validações lá dentro, né? Para você ter centralizado essa responsabilidade. A gente vai incluir o Swagger, né? Tem umas coisas bacanas do Quark, né? Super funcionalidades que vocês. E também tem também é uma coisa do Spring, mas aí o tema aqui é Quark, então eu vou focar nele. Eu acho muito legal a questão
você incluir uma feature no seu sistema simplesmente referenciando uma dependência no ponto. Isso é muito massa, muito produtivo. Mano, para saiu, o próprio Swagger, né? Tem um artigo aqui sobre, na documentação sobre o Docker API e o Swagger UI. Que ele está dando um serviço desde o início, né? No caso, é tipo, só a parte do Swagger. Então, já lá, com a dependência do Swagger, e que a ordem, tá? Você coloca isso aqui, não faz diferença, tá? Eu coloco no final só porque é o que está funcionando agora. Né? Iniciar aqui para ele baixar, né? Ele baixar a dependência, ele vai subir aqui com um Swagger UI já dentro da aplicação. Essa até view do Quarkus é muito legal. Traz muita informação muito interessante. Ó, ele já criou toda a interface do Swagger. Os esquemas, os isométricos, você pode ir no tryout lá, try to out, para testar, né? Isso tudo ele faz usando reflection, né? Ele lê seu código e já cria, pega a fronteira lá do serviço, né? Do search lá que você está expondo e já cria todo um metadado referente ao OpenAPI. Isso é muito legal.
Você clica ali no Swagger, tá? Ele vai trazer. Swagger pode ser exibido em formato YAML ou JSON. Dependendo da ferramenta que você está utilizando, por exemplo, você pode usar isso aqui para exportar essa API para um API Gateway. Normalmente eles permitem os dois tipos, mas se tiver alguma restrição, só aceita JSON, só aceita Swagger, você pode usar os dois. Lá para frente, se a gente quiser se a gente brincar um pouco na parte de publicar na nuvem, aí a gente pode brincar de criar uma camada no API Gateway usando esse Swagger aí. Você vai bem lá para frente, depois que a gente terminar, a gente pode viajar um pouco aí, criar mais algumas funcionalidades, implementar coisas diferentes. Só a única coisa que foi feita foi adicionar uma dependência, não é nada. Não precisou nem codificar em propriedades. Aqui ele mostra que você pode alterar aquele URL padrão, né? Para, por exemplo, barra Swagger. Já vi muitos barra Swagger com UI, traço UI.html, já vi esse tipo de coisa. Aquele do framework no Spring, acho que ele disponibiliza isso. Swagger.ui.html. Isso é customizável. E aí o formato. Tem umas tags dentro do código que você pode colocar referentes especificamente ao OpenAPI, onde você customiza. Aí você tem mais controle sobre a customização das tags, o que vai de comentários, tudo isso aí. Isso aqui, além do contrato, é uma documentação, né? Então, o ideal é que você documente, né, da melhor forma possível. Para fazer isso, você tem como colocar métodos lá, ó, anotações lá dentro do código que vão alterar a saída desse arquivo aqui. Uma coisa aqui que a gente queria falar é sobre a questão do Code First e em termos de desenvolvimento com APIs, né, você tem o Code First ou API First. Contract First, desculpa. Contract First. No Code First, é isso que a gente está fazendo. A gente criou o código e a gente está gerando o Swagger. Particularmente é o que eu gosto mais. Mas aí depende da empresa onde você está trabalhando. Eu trabalhei em empresas que usam os dois tipos. Trabalhei em projetos que a gente usava o Code First, o próprio pessoal de desenvolvimento gostava mais. Empresa onde a gente usava o API First. No API First, você vai usar, é, você vai criar esse HTML, esse YAML, né, esse OPPI, esse documento do OPPI antes, vai editar ele, e aí você vai importar usando um plugin, normalmente um plugin do Maven, que vai gerar o código para você. Provavelmente já está, tem que ser um plugin relacionado aos frameworks que você está usando, né, idealmente, né, para gerar código compatível. E ele vai gerar o quê? Vai gerar uma interface. Essa interface aí você vai implementar ela. Implementando ela, você vai colocar todo esse miolo que a gente fez aqui. Obviamente, ele não vai gerar algumas validações automaticamente, mas o contrato está bem relacionado com a interface. Então, ele vai gerar uma interface e você implementa essa interface, porque para que esse código aqui ele fique intocado, né? Porque se cada vez que você gerasse ele fosse trocado, se ele gerasse já o código concreto, né, a classe concreta, você teria toda hora esse código substituído. Então isso não é legal. Então com o API First ele vai gerar sempre uma interface e aí você implementa essa interface. Tá? Acho que no próximo componente é mais uma coisa que eu vou anotar para a gente fazer dessa forma talvez no próximo componente. Tá? Nesse aqui por enquanto a gente vai usar o Code First. Como está muito começando a complicar, o que eu estava falando? Está começando a complicar, né? O código está ficando muito, vamos assim, muita
Nós já estamos começando a fazer coisas que seriam de outras camadas, de outros componentes aqui dentro. Então, vamos criar uma classe do serviço, dentro daquela estrutura que eu tinha mostrado lá, no Draw.io, naquele diagrama, né? Vamos criar a classe de serviço e repositório. Vamos criar a classe de serviço. Só que ele já deu uma adiantada aqui no esqueleto da classe, né, baseado acho que no que a gente já fez lá. Isso é uma coisa legal do Copilot, né? Dessas ferramentas, né? Que elas vão meio que aprendendo, né? Do que você está fazendo. Não só porque elas trazem já anteriormente, mas com que elas vão aprendendo também do seu código. Ensinar mais uma, vamos colocar a classe de repositório aqui. Como eu falei anteriormente, lembrando que a gente não está organizando aqui as packages nessa mesma organização de camadas, tá? A gente vai fazer isso, tudo dar uma refatorada, deixar mais bonita aí a organização. Como eu falei aqui, o objetivo ainda é ser um pouco pragmático, vamos dizer assim, já fazer as coisas acontecerem. Não que você não possa refazer desse jeito desde o início, mas acho que aqui uma preocupação minha é não ficar adicionando uma carga cognitiva muito grande aqui que a gente está fazendo, tá? Para não complicar muito. Aqui eu estou injetando a dependência do. Bom, a gente está criando o quê? Isso aqui é injeção de dependência, né? A gente está anotando a classe como application scope justamente para que ele possa usar a injeção de dependência, que é automaticamente injetar uma instância dessa classe dentro da classe controller, tá? Através do inject lá. Para que isso? Para que eu não tenha que ficar me preocupando com criação e a criação desse objeto e de como ele vai ser mantido na memória, a que hora que ele vai ser desativado, se ele vai ser desativado. Entendeu? É assim, a gente chama de ciclo de vida do objeto. Tá? Isso aí é um assunto, a parte de gestão de dependência, eu acho que é um assunto à parte que eu vou tratar melhor na próxima aula. Que a gente está deslocando, né? Todo esse código que estava lá referente à parte de persistência,
a gente está deslocando lá para o serviço, tá? Ali no update, na verdade, é o patch, né? Esse código aqui leva lá para o serviço. Eu estou checando, né, o tipo de retorno. Eu estou procurando o 200, que é o ok. Aí tem uma constante aqui para o 200, que é o ok. Que é o HTTP 200, né? Que é tipo executado.
O ideal é sempre que, se tiver um retorno, assim, além de você ter o código HTTP, você vai ter o código HTTP, você vai estar retornando para o cliente, o ideal é que você também diga o porquê. Assim, porque às vezes o mesmo código HTTP ele pode ter razões diferentes, né? Por exemplo, um código 500 interno server error, pode ser uma divisão por zero ou um escolha de memória, por exemplo. Então, o ideal é que você, claro que não para o cliente final, né, para o usuário, você não vai mostrar esse tipo de mensagem, mas quando você está trabalhando com sistemas, por exemplo, pode ser que você tenha que ser um pouco mais específico no tipo de erro, porque se alguém estiver chamando seu serviço, ele vai querer olhar no log e saber o que aconteceu no seu sistema. Então, inclusive, essa é uma coisa que a gente vai rever aqui, porque assim, a gente simplesmente não está usando log. Isso não é uma boa prática. Vamos colocar logs também, porque é super importante a gente saber o que está acontecendo, né, no sistema, né, por que os erros ocorreram. Né? Então, no próximo passo aí a gente vai introduzir a questão de logs também. Eu estava procurando uma sugestão para um nome aqui. No caso do PET, né? Vamos trocar todos os dados, vamos chamar de update alpha. Eu ainda acho que não é um bom nome, mas a gente pode pensar melhor nisso. Que alpha pode dar a impressão que são todos os registros, né? Não, é só todos os dados desse registro. Ou PET client mesmo, uma coisa do tipo. Eu simplesmente troco todos os dados, né? Update parcial, que é onde a gente vai selecionar, só vai trocar os dados que foram enviados, né? Que vieram no payload. Então, para cada coluna, eu vou verificar se ela foi enviada.
Aqui a gente tem uma instalar. Todas as chamadas aqui, as chamadas de duas operações, aqui eu quero adicionar o código do ID do cliente lá no path parameter. Às vezes, quando você tem necessidade de mandar parâmetros, né, que nós chamamos query parameters, eles vêm depois da interrogação. Normalmente são critérios, como o próprio nome diz, de query, né? Quando você quer adicionar mais condições para a sua pesquisa, né? Ou para aquele que você está executando. Porque eu quero fazer um patch em todos os clientes, né? O crédito seja true e a idade seja 35. Então, por isso que a gente chama de query parameter. Aí são path params, né? Path parameters. No caso aí do cliente, né? Que faz parte do path. Então, o que a gente vai fazer? Vai lá no receptor, você faz a alteração, adiciona aquele path lá. Porque o path barra cliente já está definido na classe.
Tá dando o build tá o build ativo, né? Quando você deixa ligado o Quark, você deixa seu programa em modo def, né? Lá é hot reload, chama isso. Toda alteração que você faz, ele recompila. Então, tem algum erro aí que ele está reclamando. Ah, que o pet estava com dois parâmetros iguais, por isso que ele estava reclamando. Dois, dois verbos iguais, né? Dois métodos com o mesmo verbo. Aí ele estava reclamando que ele não sabia qual que era o correto. E outra parte que eu ensino mais real que o rei. Então, na arroba pet, você vai adicionar o que está faltando no pet. O pet, no caso, é só o ID do cliente, que já está definido lá na raiz do componente, lá em cima, né, em classe. Na classe já está definido o pet padrão para todos os métodos. Né? Lá em cima você poderia só colocar o barra V1, embaixo aqui colocar o PF barra clientes. Mas como o barra clientes está valendo para todos os métodos, eu já coloco lá em cima, tá, né? Fica mais simples. Aqui eu só coloco o ID cliente, né? Que não tem nenhuma relação com esse ID cliente. Né? Que aqui você só vai para informar um código, não tem nada. Né? Aqui, ó, tem um exemplo de F parâmetros, né? Por exemplo, o ID cliente 1 e a segunda informação aí você pode assumir, né? Eu particularmente eu não gosto de colocar parâmetros dessa forma, assim, sem especificar um, um agrupador, por assim dizer, né? Por exemplo, ID cliente, eu tenho lá clientes, o ID, eu sei que é ID cliente. E depois, se fosse um plano, eu colocaria barra plano, barra o ID do plano. Isso vai muito de convenção, de padronização que a própria você vai encontrar na empresa, né? Normalmente quem define esses padrões é que vai orientar com relação a isso. Eu vou ver na teoria, porque tem um documento do REST, né, a definição. O REST ele é uma RFC, né, é um padrão reconhecido, né, digamos assim, tem um documento que define esse padrão, que é esse RFC. E lá com certeza vão citar esse tipo de padrão de convenção, né? Então, é legal a gente olhar isso. Aqui, através daquela anotação path param, ele vai mapear o ID cliente para esse integer aqui. Vamos voltar lá. Próxima vez eu vou dar uma aumentada nessa letra aqui que está muito pequena.
adicionar um cara primeiro, né? Gosto sempre de fazer a prova. Maravilha. A gente está substituir o CPF. Não vou mandar só a atualização desse campo, né? No PET eu mantenho todos os outros, eu atualizo só o que eu estou enviando. Opa, aí tem uma coisa estranha. Agora que fica bom, que a gente vai divulgar, vamos ver o que está acontecendo de errado. É o erro que ele está buscando o ID que teria que estar indo muito na estrutura, né? Teria que estar indo no body. Mas não é o que eu quero, né? A gente tem que substituir aqui esse ID, esse integra pelo o ID, né? Acho que é o ID que a gente está utilizando.
Então vamos mexer aqui para trocar, né, esse. Vamos usar aqui o nosso jogo ID, né? O ID, né? É o ID da minha época. Da época eu tava com .NET. Microsoft, né? Vamos mexer na pesquisa, né? A gente vai usar mais o que está no body e a gente vai usar o que está no Pathfinder, no. Então aqui a gente já está enviando, enviar o ID. Nós temos chance de que o nosso código realmente funcione. Tem uma pegadinha aqui ainda, eu estou checando, né? Esse cliente aí, o Reget ID, ele tá no lucro. Isso é um problema. Mas vamos lá, a gente volta aí. A taxa de banheiro aqui. Peraí que não subiu ainda. Uma coisa chata no desenvolvimento do Quark é ter que ataxar esse debugger na mão. Se alguém souber de alguma forma diferente de fazer isso, eu agradeço. Vamos lá. Teste. Aí. Né,
temos um problema aqui, né? Então, pegadinha, né? Vai iniciar, poder debugar. Acho que vai te debugar, na verdade, né? Vimos todos os. Acho que a gente corrigiu já tudo que tinha. Tava com defeito, vamos dizer assim. Pronto, tá lá. Estou CPF. Maravilha. Mas show de bola. É isso aí, gente. Acho que agora vamos deixar para a próxima aula. Acho que já tem bastante coisa que a gente recapitular aí do que foi feito hoje. E a gente pode. E a gente pode ir parando por aqui, né? Acho que foi bem produtivo. Agradeço aí todo mundo que compareceu. Espero que outras pessoas também assistam esse vídeo. Um abraço.